Glória a Deus, graças a Deus estamos mais uma vez na presença do nosso Deus. E desta feita, amados irmãos que estão nos assistindo nesta noite, aqueles que estão nos ouvindo através dos microfones, através das transmissões aqui da Rádio Voz Amiga, nós queremos dizer aos irmãos, aqueles ouvintes, que a palavra do Senhor é bem enfática para mim e para você, que fala que o homem e a mulher que aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador tem que continuar a conhecer o nosso Deus. É por isso que estamos aqui nesta noite, trazendo um pouco de conhecimento perante a palavra do nosso Deus, aqueles irmãos, aquelas irmãs, porque sempre costumamos dizer que a cada dia nós aprendemos com o Senhor Jesus. E tudo que aprendemos, aprendemos somente na sua palavra. E é por isso, meus irmãos e minhas irmãs, prezado ouvinte, e aqueles que muitas vezes ainda não tomaram a sua decisão na sua vida, em aceitar a Jesus. Nós queremos nesta noite trazer um assunto bastante pertinente, aonde nós tivemos durante a semana conversando com as pessoas, e muitas pessoas, muitos cristãos, nos deram vários temas para esta noite. Mas eu queria primeiramente falar algo importante para os irmãos que já aceitaram Jesus, aqueles que conhecem a palavra de Deus, aqueles que estão caminhando com Jesus, que uma das coisas mais importantes para mim e para você é conhecer a palavra de Deus. Que esta palavra, ela é fiel e verdadeira, e ela que nos dirige os nossos passos perante o Senhor. Então, quando se fala, irmãos, através de um trabalho de ensino, nós recordamos na palavra de Deus que existem textos bíblicos, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, falando do ensino. E o próprio Jesus, quando iniciou o seu trabalho ministerial, que iniciou ali na Galileia, percorrendo por muitas cidades, e quando ele chegou em Jerusalém, ali ele fixou e começou a ensinar a palavra de Deus. A palavra diz no livro de Lucas, Mateus, Marcos, que ele ensinava todos os dias no templo. Portanto, eu gostaria aqui, irmãos, que você acompanhasse comigo a Bíblia aí na sua casa, que é a palavra do nosso Deus, no livro de Lucas, no capítulo de número 19, 47, ele diz: todos os dias Jesus ensinava no templo. Por isso, irmãos, em muitas igrejas, nos dias atuais, eles estão ensinando a palavra do Senhor. E da forma que estão ensinando a palavra de Deus, eu e você, nós temos que buscar o conhecimento, o discernimento, se esta palavra é verdadeira ou não é. Porque nos dias atuais, nós temos muitas falsas palavras, falsos profetas, falsos mestres e falsos pastores, irmãos. É muito triste para nós que somos cristãos chegar a esse ponto, mas nós estamos vivendo os dias finais da igreja aqui na terra, irmãos. Então nós temos que buscar o discernimento espiritual para que possamos aprender da palavra de Deus e não comemos comida estragada, como diz muitos irmãos, muitas irmãs que pregam a verdadeira palavra. Nós temos que nos orientar através da palavra de Deus. Nós temos em nossas mãos um livro que nos orienta na nossa vida dia a dia, no nosso cotidiano. É por isso que o ensino da palavra de Deus, o ensino bíblico, é importante em qualquer denominação, não importa a denominação. Nós não nos preocupamos, meus irmãos, com a denominação organizacional. Nós nos preocupamos com o organismo, que é a igreja do Senhor, que é eu e é você. É essa que padece, e é essa que Jesus prometeu buscar. Aquela adornada, aquela que não está manchada, aquela igreja, irmãos, composta por homens e mulheres fiéis ao Senhor. Nesta noite nós ouvimos um louvor da Andréia Fontes falando sobre cristão. Eu também quero nesta noite levar esse assunto aos nossos lares, às nossas irmãs, nossos irmãos, nossos jovens, porque, irmãos, ser cristão não é de qualquer maneira.
Ser cristão não é de qualquer jeito. E a palavra do Senhor, que contém 66 livros, porque a Bíblia Sagrada, ela é conhecida como as Escrituras, a palavra de Deus, a Bíblia, simplesmente a Bíblia. Mas quando nós observamos no livro de Gênesis, a criação, nós vemos no livro de João, no capítulo 1, e no capítulo 1, no versículo 1, até o verso 3, falando sobre o verbo. Quando eu e você estamos em sintonia com a palavra de Deus, quando estudamos a palavra de Deus, quando ouvimos o ensino da palavra do Senhor, nós sabemos que ali naquele texto, o homem de Deus, João, estava falando do próprio Jesus. Ele diz que o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Portanto, desde a criação, quando nós lemos o livro de Gênesis, nós vimos que Deus estava criando céus, terras, mares, todas as coisas foram criadas por ele. E ali já estava o próprio Filho de Deus com ele. E ali, irmãos, começava a humanidade. E nesse sentido, irmãos, nós vimos que os 5 livros, o Pentateuco que Moisés escreveu, ele narrou a tragédia de um povo que realmente foi tirado por Deus, mas não quis obedecer ao próprio Deus. Irmãos, nos dias atuais, nós vimos tantas coisas acontecendo e as pessoas têm dificuldade muitas vezes de analisar a palavra do Senhor na parte hermenêutica, que é a compreensão e a interpretação da palavra de Deus. E a importância para mim e para você que nós podemos buscar o conhecimento na palavra do Senhor. Eu costumo dizer, meus irmãos que estão nos assistindo nesta noite, irmãos que estão nos ouvindo, que o ensino da palavra de Deus sistematicamente, a teologia cristã, ela é benéfica para mim e para você, para qualquer cristão, não importa a denominação, não importa o seu cargo eclesiástico. O Senhor nos ensina a cada dia. Nós vimos os discípulos, irmãos, quando Jesus chegou em Jerusalém, pregando a palavra de Deus, nós vimos que ele se preocupou em fazer homens. O que é isto, irmãos? Em buscar homens. E ele veio como homem aqui na terra, pregar aquilo que o Pai determinou a ele. E nesta noite eu quero que você entenda que aquilo que o Pai determinou para você pregar, para você falar, para você fazer, faça. Porque o Deus que estava com Jesus está comigo e com você todos os dias. E a palavra do Senhor existe há mais de 2000 anos e ela nunca mudou. O nosso Deus também nunca mudou. E quando Jesus ensinava no templo, as pessoas paravam para ouvir. E quando nós vemos os 3 livros sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e para que não também colocar neste meio, que é um livro do Evangelho de João, nós observamos como Jesus, com a sua infinita sabedoria, sabia levar um ensino, como nos diz nos ensinos de hoje, de primeira qualidade, aos ouvintes da palavra de Deus. Ele ensinava com amor, ele ensinava com retidão, ele ensinava a justiça, ele ensinava que eu e você temos que andar e permear nos caminhos, nas veredas verdadeiras. E é por isso que eu e você temos que analisar a palavra do Senhor. Então, quando nós nos deparamos com esse tema, dizendo o que é ser cristão, não é simplesmente eu e você nascer num lar aonde muitas vezes os pais seguem determinado rito religioso. Em momento nenhum, irmãos, nós podemos pregar religião, nós podemos falar de religião, porque a palavra religião vem de religar, vem de um ato em que nossos irmãos lá em Israel deixou a aliança quebrar. Eles estavam separados de Deus, eles desobedeceram ao Senhor. O Senhor lhe deu mandamento. O Senhor chamou o profeta Moisés, chamou a liderança e deu para ele 10 mandamentos. E muitas vezes nós nos perguntamos, e como ficam os 10 mandamentos depois que Jesus veio e anunciou
pregou e falou de outras formas que muitas vezes eu e você não entendemos. E a palavra do nosso Deus, ali também nos livros sinóticos, que são livros iguais, temas iguais, 3 escritores que falaram dos mesmos assuntos, falaram sempre sobre Jesus e a sua caminhada, o seu ministério aqui na terra. Ele nos mostra quando teve um embate, uma conversa com aqueles ditos doutores da lei e aquelas pessoas que ali estavam ouvindo, fizeram-lhe uma pergunta falando que Moisés deixou os mandamentos e o que é que o Senhor tinha para eles e que mandamento que o Senhor Jesus deixava. Ele resumiu os 10 mandamentos que ainda não se perderam, que tem muitas pessoas por aí, irmãos, que estão dizendo que os 10 mandamentos se foram. A palavra do nosso Deus não diz assim. A palavra do nosso Deus diz que o Senhor Jesus veio para cumprir. E Ele cumpriu no meu e no seu lugar, ali na cruz do Calvário, os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos continuam permeando em nosso meio. Todos os 10 mandamentos, quando eu e você lemos, 8 mandamentos inicia com a palavra não. Não faça isso, não faça aquilo. Você conhece muito bem os 10 mandamentos? Não dirás falso testemunho, não mentir, não adulterar. Então, irmãos, quando nós observamos, Jesus cumpriu os mandamentos. Ele disse que Ele veio para cumprir, não aberrogar. O que é isso? Ele não veio anular os 10 mandamentos. E nessa pergunta que fizeram a Jesus sobre os mandamentos, Ele diz: 2 mandamentos vos deixo. E quais são esses mandamentos? Amarás o teu Deus de toda a tua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. Este é o primeiro mandamento. O segundo mandamento é semelhante a esse, diz a palavra do Senhor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, quando nós lemos a parte A desses 2 versículos bíblicos, que está contido, no livro de Mateus, Marcos e Lucas, nós observamos que o Senhor Jesus fala para mim e para você e para aqueles ouvintes que estavam ali, e fala sempre da mesma forma, nunca mudou, que eu e você temos que amar em primeiro lugar o nosso Deus. Mas para eu e para você amarmos nosso próprio Deus, aquele que não conhecemos, como fazemos? Nós temos que conhecer aquilo que Ele deixou para mim e para você, a nossa bússola, que é a palavra de Deus. Por isso que eu e você, para sermos cristãos, não é necessariamente termos nascido num lar cristão, ou muitas vezes seguirmos um rito religioso. Volto aqui a dizer para os irmãos, de maneira nenhuma. Nós temos que observar os mandamentos de Deus. Nós temos que observar a sua palavra. Portanto, irmãos, quando se fala em um ensino da palavra de Deus, muitos irmãos, muitas pessoas dizem: lá vem o pastor, lá vem o nosso líder novamente falar deste mesmo assunto. A palavra do Senhor, irmão, ela se renova a cada dia. E para mim e para você ser cristão, irmãos, a palavra do nosso Deus, através do apóstolo Paulo, ele mostrando aos irmãos, lá em Colossenses, Filipenses, Tessalonicenses, escrevendo para Timóteo, ele sempre admoestava os irmãos daquelas igrejas, falando para ter cautela, para os irmãos observarem como ele vivia, exemplo dos fiéis, que eu e você queremos ser, mas muitas vezes não conseguimos, irmãos. Por quê? Por causa do nosso inimigo, que é o mesmo inimigo do Senhor Jesus. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós deparamos com o livro de Jó. E ele veio até Deus. Eu e você conhecemos esse livro. Mas é bom lembrarmos que ele disse que conhecia Jó. Irmãos, o inimigo conhece eu e você, desde que você nasceu. Mas ele não tem poder sobre a nossa vida. Por quê? Porque eu e você fomos lavados e remidos no sangue de Jesus na cruz do Calvário. É por isso que eu e você, a cada dia, temos que ler a verdadeira palavra de Deus.
Nós vamos, durante esse período que estaremos aqui, todos os sábados, trazemos diversos assuntos. Assuntos muitas vezes polêmicos. E muitas vezes as pessoas vão dizer, mas o evangelista que levou este tema, que falou desse tema, eu não concordo com ele. Irmãos, não precisa concordar comigo. Você precisa olhar pela palavra de Deus. Porque como nós sempre dizemos na teologia, a hermenêutica é a compreensão e a interpretação. Muitas vezes, o irmão ou a irmã lê a palavra do Senhor, mas o entendimento é diferente. Por quê, irmãos? Porque as pessoas muitas vezes não lê texto e contexto. Não lê o versículo para entender. Muitas vezes nós temos que ler um versículo anterior para entendermos o versículo seguinte. Nós vemos muito isso no Antigo Testamento. O Antigo Testamento são histórias do povo de Deus, que eu e você temos que tirar de exemplo para nós nos dias atuais. Irmãos, o profeta Oséias escrevendo, diz para mim e para você, para nós conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecer ao nosso Deus. Por isso, irmãos, a cada dia que você tiver um tempo, leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, pergunte ao seu líder, pergunte ao seu pastor, pergunte àquele que está à frente do trabalho, porque ele com certeza também estuda a palavra de Deus. Porque quando se há uma separação para o ministério, lá no livro de Timóteo tem uma recomendação. O apóstolo Paulo deixou uma recomendação para a separação do ministério eclesiástico. Que aquele que for separado tem que ter conhecimento da palavra do Senhor. Aquele que for separado tem que estudar a palavra de Deus de uma forma mais fácil de entendimento. Ele tem que buscar o conhecimento. Ele tem que ensinar a palavra de Deus. Ele tem que realmente ademoestar, como o apóstolo Paulo demonstrou. E que ele esteja preparado. Irmãos, a cada dia nós temos que nos preparar. É como se eu e você estivéssemos preparando para a volta de Cristo. E muitas pessoas nos dias atuais já perderam a esperança. Não estão estudando a palavra, nem mesmo sequer, irmãos, estão levando a palavra de Deus para a casa do Senhor. Muitos estão indo no culto e estão sem a palavra de Deus, estão sem a sua espada. Veja o que a palavra diz para mim e para você, lá no livro de Efésios, no capítulo de número 6. Fala para mim e para você a respeito de uma espada. E a espada é a palavra de Deus. Essa espada tem que estar comigo, com você, aonde nós formos. Principalmente quando nós vamos na casa do Senhor. Hoje, irmãos, nós vamos na casa do Senhor e com muita tristeza que nós vimos irmãos que não levam mais a palavra de Deus, não levam mais nem a Bíblia Sagrada. Tem pessoas, irmãos, que faz muito tempo que já não lê a Bíblia Sagrada mais. Tem pessoas que aceitam Jesus, ganham a Bíblia lá na igreja do pastor, do líder. Essa Bíblia leva para casa e nunca mais lê. Está lá enferrujada, como dizem as pessoas. A sua ferramenta está enferrujada. Nós estamos numa batalha, irmãos. A nossa ferramenta de luta é a palavra do Senhor. Essa batalha é espiritual. Essa batalha não é uma batalha carnal. A palavra do Senhor diz que nós não podemos lutar contra a carne e contra o sangue. Nós temos que lutar contra as potestades espirituais. Irmãos, quando eu e você decidimos, aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós não esperamos viver uma vida de mar de rosas. Por isso que nós temos que estar preparados. E essa preparação é diária. Ser cristão de qualquer maneira não vai levar eu e você a lugar nenhum. Quando nós observamos da palavra de cristão, vem aqueles seguidores de Cristo. Eu e você somos seguidores de Cristo, porque nós temos livre-arbítrio e um dia nós tivemos a oportunidade de ouvir a palavra e aceitar Jesus. Se nós aceitamos Jesus de livre e espontânea vontade, estamos no caminho com o Senhor,
E ele está na batalha. Nós também temos que entrar nesta batalha. E a nossa arma nesta batalha é a palavra de Deus. Nós temos que anunciar. Nós temos que falar do Senhor Jesus. Nós temos que se portar conforme a sua palavra. E aí é a questão, irmãos, que muitos cristãos no dia de hoje nem sabem mesmo por que são cristãos. Me dói o coração de falar isso, irmãos, mas é a verdadeira palavra. Então, irmãos, que os irmãos que estão nos ouvindo nesta noite, que os irmãos que estão assistindo nesta noite, nós não somos os melhores. Nós estamos aqui dando a nossa parcela de colaboração para que aquelas pessoas que ainda não começaram a desfrutar deste maravilhoso ensino que é a palavra de Deus, que comece a partir de hoje fazer uma leitura na palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, observar a palavra de Deus e seguir a palavra do Senhor assim como ela é. E o ensino não vem de homens terrestres. Nós somos apenas, o homem é apenas usado. O homem apenas é um vaso que o Senhor usa para encher e para passar este conhecimento. Então, eu e você podemos ser este vaso, podemos ser esse instrumento que Deus usa. Mas como seremos? Como está a nossa vida de cristão? Quando estamos se portando diante de Deus? Porque muitas vezes, diante dos homens é uma coisa, e diante de Deus é outra. Irmãos, nós temos que ser o mesmo, aqui e ali, aonde estivermos. O nosso comportamento tem que ser igual. Nosso tratamento com o nosso próximo tem que ser igual. Muitas vezes nós estamos na casa do Senhor, nós temos um tratamento, até muitas vezes com a nossa liderança, com nossos irmãos de fé, lá na nossa casa, com a nossa família, com nossos companheiros de trabalho, os nossos atos, os nossos feitos, o nosso caminhar. Como está o meu e o seu caminhar diante de Deus? Deus tudo vê. Deus tudo sabe, irmãos. Por isso que é importante nós estarmos sempre meditando nesta palavra. O estudo, irmãos, da palavra de Deus, nada mais, nada menos que uma preparação para a nossa luta, irmãos. Porque nós estamos vivendo os últimos dias, volto a repetir para os irmãos aqui nesta noite, os últimos dias da igreja na face da terra. Nós estamos num momento tão difícil, num momento onde passa toda a humanidade, todos os países estão passando esse momento. Não precisamos aqui relatar. Está difícil, até mesmo para nós estarmos em comunhão na casa do Senhor. Mas, irmãos, não deixe de ler a palavra de Deus. Não deixe de se alimentar da palavra de Deus. Não deixe a sua fé esmorecer. Não deixe, irmãos, se levar por ventos de doutrina. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós observamos, irmãos, que o nosso Deus é maravilhoso. Ele usa as pessoas para nos transmitir. E quando nos falamos de ensino, quando nos falamos da palavra do Senhor para as pessoas, nós não podemos esquecer aqueles que nos ensinaram. O apóstolo Paulo, ensinando os irmãos Colossenses, ele diz assim na sua palavra, livro de Colossenses, capítulo de número 3, versículo 8 ao 10, ele diz: mas agora todos a essas coisas, a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem indecente no falar, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se desprezaram do velho homem, despuseram do velho homem, com suas práticas, e se revestiram de novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Irmãos, Colossenses, os irmãos em Colossos,
estava sendo aqui demonstrado pelo apóstolo Paulo. Quando estávamos no mundo, não conhecíamos a palavra de Deus, não tínhamos aceitado Jesus, nós agimos de uma forma. A partir do momento em que nós conhecemos a Jesus, aceitamos a sua palavra e começamos a trilhar no caminho de Cristo, nós começamos a segui-lo e passamos a ser um cristão verdadeiro. Como dizem as pessoas aí fora, carimbado e rotulado para com Deus, para com Jesus. As velhas coisas que fazíamos, não fazemos agora mais. Apóstolo Paulo dizia para os irmãos colossenses: os que vocês faziam lá no passado, não façam a partir deste momento. Nós temos que observar muito bem pela palavra de Deus. Irmãos, existem inúmeros capítulos, versículos da palavra de Deus, nos mostrando como devemos seguir o caminho do Senhor. Nos dias então que estamos vivendo, irmãos, toda cautela é pouca. Por quê, irmãos? Porque a palavra do nosso Deus nos diz que nos últimos dias, alguns se apostatariam da fé. Está difícil mesmo, irmãos. Mas eu e você, que conhecemos a palavra de Deus, no livro de Hebreus, o livro dos heróis da fé, no capítulo de número 11, quando nós lemos, discorremos desse assunto, nós vimos que os antigos alcançaram testemunho devido à sua fé, devido a crer. Que você nesta noite possa crer nesta palavra, que você nesta noite possa crer que você, como um cristão que segue a Cristo, seguidor do Senhor Jesus, que concorda e aceita que Jesus morreu por mim e por você na cruz do Calvário em nosso lugar, possa cada dia mais refletir para seguir ao Senhor, obedecendo a sua palavra. A Bíblia é sagrada, as Escrituras, a palavra de Deus, ela não mudou. Eu e você podemos mudar, mas a palavra não mudou. Jesus não mudou. A sua palavra diz que Ele é o ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo. Quando nós lemos de Gênesis e vamos discorrendo da palavra do Senhor, nós encontramos os profetas falando, irmãos, sobre o nascimento de Jesus, sobre a vinda de Jesus. Deus estava preparando o seu Filho para morrer por mim e por você, para nós vivermos uma vida, irmãos, de comunhão uns para com os outros. E quando nós citamos aqui no início da nossa fala os 2 mandamentos que Jesus deixou, Ele nos mostra exatamente isto, que Ele mandou Jesus cumprindo o que o profeta, o apóstolo João escreveu, capítulo de número 13 e versículo de número 6. O que diz lá, irmãos? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo que aquele nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando nós lemos, nós observamos que há uma consonância dessa escritura no mesmo livro de João, que nós citamos aqui, capítulo 1, versículo 1, que Jesus já estava com o Pai desde a criação. Ele acompanhou a queda do homem, ele acompanhou a ruína do homem. Por quê? Aceitaram a Jesus, aceitaram a Deus, mas depois desviaram do caminho, por não buscar o conhecimento do próprio Deus. E Deus usando os profetas e anunciando e falando para os seus, para nós conhecermos o Senhor, para nós prosseguir conhecendo o Senhor, para que eu e você prossigamos a conhecer o nosso Deus, prossigamos em andar com Deus, como assim andou Noé, Enoque, Elias, homens de Deus. Se nós formos aqui nesta noite falarmos de andar com Deus, é importante. Mas, irmão, nós estamos aqui nesta noite trazendo um assunto também de grande importância para a igreja, que é ser cristão. O que é ser um cristão, irmãos?
Ser cristão, irmãos, é nós seguirmos fielmente a palavra de Deus. Nós não temos que olhar para a direita e nem para a esquerda. Nós temos que olhar somente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E é por isso, irmãos, que nós não podemos se calar. Nós não podemos parar de anunciar a Jesus como o único e suficiente Salvador da humanidade. Quando nós lemos o Novo Testamento, composto de 27 livros, nós observamos em quase todos os livros, os escritores, os narradores, falando da pessoa de Jesus Cristo. Por que eles falavam tanto? Porque muitos deles andaram com Jesus, conheceram a Jesus e prosseguiram em conhecer a Jesus. E é por isso que eu e você temos que conhecer a Jesus, continuar conhecendo a Jesus, andando com Jesus, esperando a sua volta, porque Ele vai voltar e Ele vai buscar a sua igreja. Quando nós falamos de igreja, nós falamos de organismo, que é eu e você. Não é um templo que lá está para nós nos reunirmos e congregarmos, não. Não é uma organização religiosa. Não importa se você pertence a determinada denominação. Não importa, irmãos. O importante é que você conheça a verdadeira palavra de Deus. E esta verdadeira palavra de Deus é que liberta. E essa libertação vem através de nós aceitarmos a sua palavra no nosso coração. Aceitar essa palavra, irmãos, na nossa vida. Portanto, irmãos, nesta noite eu queria deixar essa palavra para você. E como nós já anunciamos aqui anteriormente, muitas vezes alguns irmãos vão fazer algumas perguntas. Nós vamos deixar aqui em aberto, né? A partir de agora, faltando 10 minutos para o término do nosso programa. Se algum irmão, alguma irmã tiver alguma pergunta para nós inerente ao que nesta noite trouxemos aqui, que passe, irmãos. Nosso irmão João já colocou aí, que está nos assessorando aqui, né? Então, irmãos, se não tem nenhum, que nesta noite Cristo possa abençoar a cada irmão, a cada irmã, a cada pessoa que nos ouviu aqui nesta noite, irmãos. Que você possa meditar como está a tua vida de cristão, como está a sua vida diante de Deus, como é ser cristão nos dias atuais. Portanto, irmãos, que Deus possa abençoar a cada um nesta noite. Nós vamos fazer uma oração bastante rápida, nosso tempo está bastante resumido, para que você possa meditar também na palavra de Deus. Nós vamos deixar aqui este ensino desta noite, que aqui não está evangelista ensinando, não, irmãos. Aqui nós estamos passando um pouquinho do conhecimento, que quem está ensinando a você é Jesus Cristo. Ele é o mestre dos mestres. Nós somos seu aluno por excelência, nós somos seu aluno permanente, né? Portanto, eu queria que você na sua casa, aonde você estiver, né, ore conosco mais uma vez nesta noite, que estaremos aqui encerrando, e o irmão João estará aqui colocando um louvor, e você estará adorando a Deus nesta noite. Querido, soberano e eterno Jesus, nós te agradecemos nesta noite por estarmos aqui falando da tua palavra, Senhor. Esta palavra é fiel, Jesus. Esta palavra que aquece os nossos corações. Jesus, que nesta noite o Senhor possa falar com cada irmão, cada irmã, cada pessoa que nos ouviu e nos assistiu nesta noite aqui nesse estúdio. Que o Senhor possa abençoar a cada lar, a cada família. Que o Senhor possa dar união, paz, alegria, felicidade, comunhão. Que os irmãos que nesta noite ouviram esta palavra, Senhor, possa pensar, analisar, observar, refletir a respeito de ser cristão. Como eu e você, como nós, Jesus, estamos seguindo a Ti, Jesus. Como nós estamos diante da Tua palavra, meu Deus.
É por isso, meu Deus, que eu te peço, dai graça para cada um de nós nesta noite. Dai vitória a cada um de nós através do teu sangue derramado na cruz do Calvário. Abençoa, Jesus amado, com as suas mãos poderosas, curando, libertando, renovando, meu Deus, a cada vida nesta noite. Toma-nos no seu ser. Toma-nos, Senhor amado, nas suas mãos poderosas. Em nome de Jesus. Abençoa, Senhor. É o que te rogamos nesta noite, Senhor. Amém. Amém. Irmãos, o irmão João me lembrou aqui, né? Estamos encerrando o programa. E alguns irmãos estão nos ouvindo, estão mandando o seu nome aí, irmãos. E nós queremos aqui dizer, aqueles irmãos que estão ouvindo, pode dizer aí, irmão fulano está me ouvindo. Eu quero aqui nesta noite lembrar do nosso irmão Marcelo Pires, nosso irmão que serviu a Jesus conosco lá na cidade de Jardim, que está aqui em Campo Grande. Que Deus abençoe o irmão Marcelo, a você e a sua família. Que continue ouvindo todo sábado. Recomenda às pessoas para estar nos ouvindo aqui, irmãos, porque o Senhor conhece a palavra de Deus. Então, irmão, muito obrigado, irmão Marcelo Pires. Muito obrigado à sua família. Deus abençoe o senhor e a sua família. Mande o seu nome, mande a sua pergunta, que em nome de Jesus nós estaremos aqui, dentro do possível, respondendo em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o irmão João aqui está nos assessorando, né? E muitas vezes nos falha alguma coisa ainda no início, mas eu quero aqui encerrar o programa neste momento. Eu quero agradecer a Deus e aos irmãos, né? Nós já fizemos, falamos aqui, mas queremos mais uma vez reforçar, tá, irmãos? Ouça, Rádio Voz Amiga, entre neste site, irmãos. Ouça, o dia todo tem programação para você, aqui na Rádio Voz Amiga. Você ouve a palavra, sai fortalecido. E que em Cristo Jesus os abençoe nesta noite, em nome do Senhor Jesus.